Ora, boa noite. De novo vamos conversar e desta vez o tema é saber envelhecer. Num tempo em que as pessoas de idade são descartadas com muita facilidade, em que muita gente tem medo da velhice e, sobretudo, tem medo muito cedo de envelhecer, é importante que nós percebamos que envelhecer é uma arte que tem que ser cultivada. Temos connosco, mais uma vez e sempre comigo, Abel Magalhães. Boa noite, Abel. Vamos Boa então noite. aprender a envelhecer devagarinho, porque senão também assusta. Eu acho que o aprender a envelhecer, e agora fizeste lembrar uma história que vou começar por ela, porque realmente acho que quanto mais novo a pessoa, quanto mais nova a pessoa começar a aprender a envelhecer, mais hipótese tem de ser um idoso. Parece que alguma gente não gosta da palavra velho, mas as palavras podem mudar as palavras, mas a realidade é a mesma. Chamemos-lhe idoso, chamemos-lhe ancião, chamemos-lhe velho. Velhos são os trapos, e por que não nós também envelhecemos, quer dizer, é uma questão de, pronto, e desde a antiguidade que a velhice sempre foi uma idade venerada, etc. Mas quanto a aprender a envelhecer, agora a tua introdução fez-me lembrar uma história que está num livrinho que tem este título engraçado, Ele Tocou-me. Eu penso que é dos últimos livros, se não o último, de um autor que eu gosto muito e penso que até já o terei citado, que é o John Powell, que penso que foi um jesuíta. Ele já deve ter morrido, porque lembro-me que em 2002 ele já estava num lar de terceira idade da companhia. Portanto, ele já estava muito velhinho, foi a última notícia que eu tive dele. E ele tem, o último livro foi um dos últimos livros, Ele Tocou-me. E conta nesse livrinho, é um livrinho pequenino, conta experiências que o alertam para, enfim, que o alertam para esta necessidade de estarmos atentos ao Senhor da vida que, de um momento para o outro, nos la pode levar. E então ele conta isto. Ele, há muitos anos, pronto, ele esteve nas missões, andou sempre muito por fora da casa-mãe, onde ele estudou e foi o seu seminário. Depois, pronto, aconteceu-lhe que, numas férias, quis ir passar as férias ao seminário onde ele se tinha formado. E agora aquilo estava transformado, parte dele, de parte desse seminário, num lar de terceira idade, digamos assim, dos jesuítas envelhecidos. Pronto, ele queria muito, disseram-lhe que um professor que ele estimava muito estaria lá internado. Ele gostava muito de ver esse velho professor a quem ele devia um bocado o êxito da vida dele. E pronto, e lá se dirigiu ao seminário, perguntou onde estava, ele já estava no quartinho dele, já na parte da enfermaria, e ele dirigiu-se para lá. E pelo caminho encontrou um outro professor, que ele não se tinha interessado por ele, no sentido de saber onde é que ele estava, nem não estava, porque não era ele que ele ia visitar, ele queria visitar o outro, mas encontrou-se com ele, conheceu, claro, cumprimentou. E a conversa com esse sacerdote idoso começa assim: eu só queria a sua idade, eu se estivesse na sua idade eu mandava-os passear, pá. Um homem trabalha para aqui a vida inteira e depois arrumam para aqui a gente como se fosse, oh, você não imagina o que isto é. Eles tratam a gente que o irmão cozinheiro, aquilo é uma comida que nem para o gado serve. O irmão enfermeiro, para aquilo não tem horas, não tem nada, é assim. A gente não é uma pessoa que visita gente. Oh, sim, eu só queria a sua idade, eu não sei como é. Bom, ele, enfim, lá despachou a conversa como pôde e foi à procura do outro. O outro, quando vê, começa assim: eu tenho ouvido falar muito bem de si, eu leio sempre os seus livros, você é o orgulho da nossa casa. E eu digo-lhe uma coisa: vale ou não vale a pena a gente dedicar-se? A gente
deu a nossa vida por isto. Mas agora veja, a gente está no céu, não sabem mais o que é que nos vão de fazer. O irmão cozinheiro, olha, aquilo é uma comidinha só do céu. O irmão enfermeiro, aquilo é às horas e tudo. Quer dizer, cada um parece que rivalizam uns com os outros no cuidar de que sejamos bem. E depois ele acaba lá o encontro com os dois, vem e ele fica a matutar e diz assim, é engraçado, aquele ranhoso já era ranhoso quando era professor, eu já não fui lá para o ver, porque ranhosos tenho encontrado muitos na vida. Encontrei-o e ele estava já pior do que era naquele tempo. O outro que eu ia visitar, ele já era aquela pessoa que sabia ver o bom nas coisas. E diz ele assim, eu ao magicar nisto, ele alertou-me. E ele chama-se John, diz assim, John, põe-te a pau, porque a preparação que tu fizeres agora, enquanto és novo, depois, quando for ser novo, ou vai ser melhor, ou vai ser pior. E aí lembrei-me aquela velha imagem do Cícero, lá nessa Nectute, o tratado sobre a velhice, em que ele diz que as pessoas são como os vinhos. Os vinhos de qualidade, com os anos, ficam cada vez melhores. As pessoas, os vinhos de fraca qualidade, com os anos, ficam intragáveis. As pessoas são assim, as pessoas que durante a sua juventude foram cuidando de modelar a sua personalidade, limar as arestas, lixarem no bom sentido, de tornar-se macias, não é? Lixa número 0 para que fique bem macia. Então o Cícero aponta para aí. E é engraçado, essa página, eu nunca mais esqueci esta história, porque já li isto há muitos anos, e olha que tem sido para mim uma boa, como é que diz, uma mola de preparação para que a minha velhice, não sei, ela já vai um bocado adiantada, mas eu, como ainda não dei conta, eu ainda me sinto um aprendiz de envelhecido. De envelhecer, ou envelhecer, como é que é? Envelhecente, pá. Eu sinto-me um aprendiz de envelhecente. Abel, realmente é como tu dizes. Quem vive de bem consigo próprio, vive feliz, constrói uma vida com sentido, que olha para trás para a sua vida e não guarda nada de que se arrepende imenso. É óbvio que nem sente o peso da vida que passou. A vida acaba por ser para ele uma grande escola. Daí tu teres dito que realmente quem foi bom no sentido de ter tido uma vida equilibrada, certinha, digna, também vai ter uma capacidade de envelhecer e depois, mais tarde, de morrer em paz. Olha, já agora também fizesse lembrar um outro livro dele, que penso que foi o primeiro que eu li e o primeiro que correu em Portugal, assim, porque depois houve muitos livros lá do João Paulo que andaram, e era as paulistas é que editavam os livros dele. Admito que haja outras editoras que lhe pagassem, mas entre nós, se bem me lembro, foram as paulistas. E o primeiro livro que andou por aí, que eu mastiguei e devorei aquele livro, porque vinha de encontro a muitas das minhas paixões pela vida. Esse livro chama-se Porque Tenho Medo de Te Dizer Quem Sou. Uhum. Porque depois ele explica o porquê deste livro, mas é aquele, porque tenho medo de te dizer quem sou. Podes Então não me ele tem lá. aceitar. Como? Porque podes O não medo ser é aceito. porque eu, se te mostro a minha verdade, Sim. porque eu preciso de ser aceito. É uma das necessidades básicas do ser humano, é a necessidade de ser aceite, ser reconhecido, que nos dê Já que importância. Por isso é que abordamos para essa mim questão. é muito importante, ser importante para ti, etc, etc. Mas ele, no final desse livro, ele atira esta que eu também nunca mais esqueci. A descoberta de si próprio, a descoberta de si mesmo, pode ser uma tarefa, um trabalho apaixonante até ao fim da vida, por mais longa que ela seja. Eu penso que, para mim, o segredo da minha velhice feliz, e ainda apaixonada porque não tenho pressa nenhuma de morrer, mas queria nunca perder a consciência de que
já não vou viver outro tanto, pá. Já não daria, seria um fenómeno, enfim, que ainda não foi atingido, seria um recorde, que foi Matusalém, mas parece que naquele tempo os anos não eram tão compridos, não é? E, portanto, os meus, e isto de descobrir, eu cada dia descubro em mim novas fragilidades e em mim novas potencialidades. Eu estou sempre a fazer descobertas de mim. E é engraçado, há uma oração que eu copiei e arranjei de maneira, depois pedi fotocópia e depois traduzia, pronto, e agora já tenho como que uma versão mais ou menos minha, mas baseada nela. Era uma oração que eu encontrava muitas vezes naqueles anos em que tu me conheceste, que eu andava de instituição em instituição, a dar análise transacional ou as relações interpessoais, pronto, eu via muitas vezes nos lares, naquelas coisas que põem lá nos placares, oração para o envelhecer. E há um versículo que eu gosto muito, na oração do envelhecer, ele, pronto, é como oração, portanto tem a forma de oração, e começa assim, eu rezo assim, Avá, é contigo que eu quero aprender a envelhecer. E claro, não vou aqui agora dizer a oração toda, mas ela vai por aí abaixo, começa a primeira coisa que eu penso que é muito importante para eu aprender a envelhecer, que é o versículo número 1 dessa oração. A primeira coisa é aprender a reconhecer, aceitar, cultivar e saborear as coisas boas que a vida ainda tem para mim nesta idade. Eu Opa, acho isso. disseste uma coisa agora muito importante, porque as pessoas atuais, sobretudo as senhoras, mas também agora os homens, usam muitos cremes contra as rugas, para combater o envelhecimento da pele, do rosto, do corpo, mas ainda não há cremes, e ainda bem que não os há, para combater o envelhecimento cá de dentro, o envelhecimento espiritual. Pois não. Isso tem que ser um trabalho feito por nós. Claro. Agora fizesse-me lembrar, não sei se já aqui falámos no Padre Rui Santiago, Já, já. já falámos nele. Ele, a esse respeito, diz: pessoas que se preocupam muito em embelezar o seu cadáver. Uhum. E como vivem muito preocupadas em embelezar o cadáver, falta-lhes tempo e energia para embelezar o por dentro. Uhum. Porque, repare, eu às vezes brincando, e é um brincar, pronto, que nem toda a gente Entende entenderá e bem, gosta, não é? mas eu vou dizê-lo porque é assim. Eu costumo dizer, eu mesmo com esta idade, ainda me não faltam, vamos dizer, namoradas, assim, que se eu estivesse para aí virado, me aceitariam, quereriam como seu companheiro do resto da vida. E eu, às vezes, vejo-me, digamos, curioso e gosto de perguntar o que é que eu tenho, porque quando um velho casa com uma pessoa mais nova, isso as pessoas veem logo, ou é o dinheiro, ou é isto, ou é aquilo, pronto, o velho, enfim, enramichou-se e ela deu-lhe a volta, e pronto, é aquelas coisas. E eu gosto de fazer esta pergunta quando vejo uma pessoa muito interessada por mim, e eu gosto de fazer esta pergunta: o que é que eu tenho que te leva a interessar-te tanto por mim? Repara que a pergunta faço a muita gente. A resposta mais comum de pessoas que eu considero capazes de entender a pergunta dizem-me isto: oh, Bela, é que você tem poesia, você tem encanto, você tem mistério. Eu penso que o grande desafio é nós não perdermos a consciência que somos mistério, sobretudo para nós. Eu sou um mistério para mim. Sim, Eu olho mas para a minha história. temos que pensar na nossa história, na nossa presença física e espiritual, como quem olha para uma maçã ou para uma pera. Tentamos perceber que também somos uma fruta. Às vezes a maçã é muito bonitinha por fora, mas por dentro está podre. Outras vezes por fora é feia, tem mau aspecto e por dentro Claro, é uma maravilha. O homem olha.
É assim. Só para terminar, eu faria assim. Terminava, já que puxaste a conversa para aí, sabes que o Rui Santiago teve a sorte. Ele foi puxado para o seminário, por um homem que eu conheci, antes de conhecer pessoalmente, conheci a obra dele, porque ele era um apaixonado, que é o padre Calmeiro Matias, que depois ficou aqui conhecido no Porto como Padre Santos. Pelos vistos, foi o padre Calmeiro Matias, o padre Santos, que terá arrastado o Rui Santiago, que ficou órfão com 4 anitos, e depois andou por aí perdido. Ele chegou a ser atleta com aspirações, digamos, ultra, ultra internacionais e essa história toda, e o Calmeiro Matias conseguiu apaixoná-lo por Jesus. E ele ficou um apaixonado pelo Calmeiro Matias. Na linguagem dele, ele diz muitas vezes que o padre Calmeiro Matias, o padre Santos, foi o grande teólogo do século XX, o maior teólogo do século XX. E então ele acompanhou dia a dia os últimos 30 dias do padre Calmeiro Matias. Ele escreveu um livro, que deu o livro como um diário, em que ele, cada dia, acompanha, digamos, o ir-se apagando daquela vela. E então, eu conto isso porquê? Porque o Calmeiro Matias sempre falava da morte, da sua própria morte, como o partir do ovo. Quer dizer, ele, Calmeiro Matias, cuidava do ovo que era a sua vida, porque dentro está o pintainho, e quando o ovo não choca, quando o ovo é bem tratado, chega o momento em que a casca do ovo parte e sai o pintainho. A morte é isso. Então ele usava muita imagem de nós, enquanto vivemos, isto é uma dança, vamos nos treinando, e depois chega aquele momento e a gente vai dançar eternamente o passo que aprendeu enquanto esteve vivo. Eu acho que isto está bonito, rapaz. É lindo. É lindo. E é lindo envelhecer com quem já tem idade e não se sente tão velho como isso. Obrigado, Bel. Até a próxima.